Glória a Deus, vamos ler Juízes capítulo 7, que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Juízes 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado, com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, ali eu provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro, esses você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelharem para beber. O número do que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões, trombetas dos outros, e Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém manteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. E se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seus ajudantes. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. E quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. E ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joares, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato deste sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu 300 homens em 3 companhias, entregou a cada um uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim, façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, e assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta de meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram trombetas, despedaçaram cântaros, seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, gritar, fugir, e ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá até Bet-Sita.
até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas, impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados. Eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bara e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb e a Gideão do outro lado do Jordão. Irmãos, enfim, o capítulo 7 de Juízes fala de uma grande batalha, de uma grande vitória que Deus deu a Israel através de Gideão e 300 homens contra os midianitas e outros povos inimigos. Essa batalha é bem cheia de detalhes e a gente entende que foi uma vitória dada por Deus, e vamos perceber aí os detalhes de uma vitória dada por Deus a Gideão. Primeiro, Deus fala para Gideão que o número de pessoas que estava com ele era muito grande. Irmãos, o exército dos inimigos aqui tinha mais de 100 mil homens, mais de 100 mil, e Gideão tinha um exército pequeno para enfrentar esse povo, mas era muita gente, né? O texto fala aí que ele tinha aproximadamente 30 mil homens, e Deus diz: é muita gente, muita gente. Versículo 3 diz assim: anuncia ao povo, quem estiver assustado, com medo, saia da região montanhosa de Gileade, volte para casa. 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Ou seja, um exército de 32 mil homens, que ainda era pequeno para o nível de guerra, Deus manda diminuir. Nós vamos perceber alguns detalhes aqui sobre as vitórias do Senhor na nossa vida. Primeiro, irmãos, para a gente estar guerreando as guerras do Senhor, nós vamos precisar vencer todo o medo. Deus ele vai provando o exército de Israel, e a primeira coisa que ele fala é isso: olha, quem estiver com medo, volte para casa. E é muito interessante o fato de que estes homens não tiveram vergonha de assumir o medo que eles tinham. Eles voltaram. Eles poderiam ter falado: eu estou com medo, mas eu não vou falar isso, eu vou para a guerra. Mas Deus aqui estava mostrando que a vitória não viria pelo número de soldados, pelo número de guerreiros. A vitória viria pela mão do Senhor. Mas nós precisamos entender aqui que o medo realmente ele nos desqualifica para a batalha espiritual. O fato é que o problema nosso não é ter momentos de medo. Todos nós vamos ter. Há um medo que é natural, mas nós devemos vencer o medo, enfrentar o medo. Nós não devemos alimentar o medo, mas nós devemos fortalecer a nossa fé contra esse medo que tenta nos dominar, que tenta nos paralisar. Salmo 27, o salmista ele declara a lógica da fé. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Qual é a lógica da fé? E ele responde, ele diz: de quem terei medo? Nós precisamos falar isso. E ele, o salmista no Salmo 27, ele está falando para ele também. Então Deus ele nos prepara a ir para a guerra, primeiro nos libertando do medo. Deus não quer tirar você do exército dele, Deus quer tirar o medo de dentro da gente. Então Deus estava tirando o medo de dentro ali do povo de Israel, porque os medrosos, irmãos, eles acabam influenciando outros. Nós temos que tomar muito cuidado para não ficar ouvindo palavras de medo, de incredulidade. Então o Senhor diz: quem tem medo, volte para casa. E, irmãos, o número foi bem alto, né? 22 mil voltaram. E aí no versículo de número 3, diz que 10 mil ficaram. Eu penso que Gideão deve ter pensado: rapaz, a situação já era difícil, agora parece que está mais difícil, mas Deus deve saber o que está fazendo. Graças a Deus eu tenho 10 mil comigo. E aí Deus vai no versículo de número 4 e diz: ainda há povo demais, ainda há muita gente. E Deus aqui, aí um segundo aspecto, além do
do medo que Deus quer tirar da gente. Em segundo lugar, para a gente guerrear as guerras do Senhor, nós precisamos passar pelas provas que Deus vai permitir. Deus ele vai nos passar por alguns testes, algumas provas. Para cada momento da nossa vida, há provas que Deus vai permitir para nos fazer crescer. Não é que Deus ele está o tempo todo querendo nos desqualificar, querendo ver se realmente a gente é fiel a Ele. Não é nesse sentido. O que Tiago capítulo 1 nos diz é que Deus usa as provações para aperfeiçoar a nossa fé, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Cada nível de prova é um nível de graça de Deus que nós podemos conhecer, experimentar. Então a gente não celebra as nossas dores e tribulações, mas nós celebramos o que Deus faz no meio delas. Deus vai nos ensinando, nos aperfeiçoando, nos fazendo mais dependentes dele. Então o que Deus estava aqui tratando com Gideão é o seguinte: eu quero deixar bem claro que a vitória não vai vir através da mão de vocês, da força de vocês. Vocês, se com 10 mil vocês vencerem, eles poderiam se tornar soberbos e falar: viu, o nosso exército é forte, é grande. E Deus faz um teste estranho. Deus fala: manda eles beberem água. Uma coisa do dia a dia. Nós estamos sendo provados em pequenas coisas no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha assim: eu vou provar que eu amo a Deus fazendo um grande projeto, fazendo algo que todo mundo vai ver. Na verdade, todo dia, desde a hora que a gente acorda, nós devemos estar sendo aprovados por Deus em cada gesto nosso, em cada atitude nossa. Deus falou: manda eles beberem água. E parece que nem eles sabiam o que estava acontecendo, né? Para beber água, vão beber água. Então há testes que você e eu estamos passando que nós mesmos não estamos entendendo. Tem coisas que Deus vê que a gente nem imagina. E aí um grupo, eles ajoelham para beber água, outros bebem como cães. E aí Deus fala assim: olha, aqueles que beberam água, trazendo água até a boca, a ideia que dá é que aqueles que bebendo água, eles mantiveram a sua vigilância, mantiveram as armas nas mãos, esses estão preparados. Irmãos, mesmo no momento que você está satisfazendo as suas necessidades básicas da vida, mantenha a sua vigilância, mantenha a sua postura da guerra espiritual. Enquanto você caminha no dia a dia, no momento seu de lazer, ou enquanto você está suprindo uma necessidade sua, não abandone as armas espirituais. Lá em Israel, ainda hoje, é muito comum quando você passeia no meio das cidades turísticas, você vai encontrar o tempo todo, no meio daquelas pessoas se divertindo, conversando, soldados, né, homens e mulheres, às vezes não estão nem fardados, mas com armas pesadas e grandes nas mãos. É uma tática judaica até hoje. Os israelitas eles têm essa atitude de se proteger muito, porque foram atacados historicamente, são atacados. E até hoje, então, o exército de Israel, eles estão armados com armas muito pesadas de maneira pública, e às vezes ali conversando, você olha aquelas meninas, 18, 19 anos, arrumadas, tal, e arma pesada ao lado. E esses lugares, geralmente turísticos, são bem protegidos, apesar de a gente ver aquilo, parece que não combina. Deus quer que a gente ande espiritualmente sempre vigilantes, sóbrios, se revestindo de toda a armadura de Deus. Então Deus aqui estava ensinando, e um povo maior ainda foi tirado, e ficaram apenas 300. O que Deus estava querendo mostrar? A vitória na batalha espiritual não tem a ver com a nossa habilidade, mas tem a ver com a presença de Deus. A batalha espiritual é vencida pelo próprio Deus. O que Ele quer é que a gente esteja se deixando usar por Ele, nas mãos dEle, confiando nele. Então Gideão está agora com 300, e o número dos inimigos aí são mais de 100 mil. O texto no versículo 12 diz que eles pareciam uma nuvem de gafanhotos cobrindo ali aquele território, camelos inumeráveis como a areia do mar. E é impressionante, irmãos, porque parecia que Gideão já estava preparado, mas Deus conhece o nosso coração, e Deus falou: Gideão, se você ainda está com algum tipo de medo, Deus sabe o coração de Gideão, Deus sabe o seu coração. No versículo de número 8,
300 homens pegaram provisões, trombetas. Gideão mandou cada um para sua tenda. E aí no versículo de número 9, naquela noite o Senhor disse: levante-se, ataque o arraial, eu entreguei nas mãos de vocês. E aí no versículo 10 o Senhor disse: se você ainda estiver com medo, desça até o arraial deles e ouça o que eles estão dizendo. Irmãos, é muito interessante isso. Muitas vezes as investidas do inimigo contra nós, o que o inimigo tenta contra nós, é mais um sinal a nosso favor de que a gente está fazendo a vontade de Deus e de que Deus vai dar vitória. Nós precisamos discernir isso. O Senhor fala: vá lá e veja o que os inimigos estão falando. Irmãos, Satanás teme o povo de Deus, não por causa da nossa capacidade, mas é porque a presença de Deus em nós nos torna mais que vencedores. A graça de Deus sobre nós, irmãos, o inimigo é que vai tremer diante da presença de Deus na nossa vida. E aí Gideão, então, ele, por mais que ele já tinha confirmações de Deus, mas imagina quando ele se vê cercado só com 300 homens. Nós temos que ser sinceros com Deus. Se você está tendo medo, fale isso para Deus. Não é para alimentar o medo, mas fale: Senhor, eu estou sentindo medo, mas que a tua graça venha sobre mim, me fortaleça. E qual é a maneira que Deus usa para fortalecer Gideão? Vai lá e ouve. E ele ouve dois inimigos falando, né? Olha, tive um sonho essa noite. Ou seja, Deus já estava mandando sobre aquele povo um terror sobre Gideão, e eles interpretaram o sonho. Eles viram um pão descendo, e aquele pão, o outro falou: isso é a espada de Gideão. Lembra a oferta que Gideão fez para o Senhor, quando o anjo do Senhor apareceu? Ele fez pães e ofertou ao Senhor. E agora a visão que eles têm, irmãos, é de um pão descendo, se transformando numa espada. Uma vida como oferta ao Senhor, ela se torna uma espada nas mãos do Senhor para vencer o inimigo. A nossa consagração, irmãos, é que nos faz realmente ser guerreiros do Senhor, é que nos faz ser instrumentos de guerra nas mãos do Senhor, na guerra espiritual. Então, Gideão aqui, ele é fortalecido pelo Senhor para o momento da guerra. E aí, irmãos, na hora da guerra, há uma estratégia específica. Nós aprendemos também que nas nossas batalhas espirituais, a guerra que o Senhor nos chama para fazer, Deus é que vai nos dar as estratégias. Às vezes a gente acha que a gente sabe, não existe uma estratégia única para todas as batalhas espirituais. Por isso que nós temos que estar dependendo de Deus todo dia. Não é porque você venceu várias batalhas, vários níveis de guerra, que você vai usar a mesma estratégia agora. Eu já sei como vencer, eu já sei como reagir a isso, eu já sei como lidar com pessoas assim. Irmãos, nós precisamos depender do Espírito Santo todo dia. Não deixe a sua experiência substituir a sua dependência de Deus. Gideão recebe de Deus aqui uma estratégia muito estranha. Ele fala para os 300 homens que cada um tinha que ter um cântaro vazio com uma tocha dentro e uma trombeta. É estranho. E quando eles estavam chegando diante ali daquele arraial, por volta da meia-noite, no versículo de número 19, diz que era a hora da troca de guardas. Ou seja, tinha um grupo de guardas do inimigo vindo para que o que estava aqui na frente fosse substituído. Na hora desta troca, o momento certo de atacar o inimigo, Deus dá direção sobre o tempo oportuno e o que fazer. E o que eles fazem? Eles pegam aqueles cântaros vazios, quebram, e aí as tochas aparecem. Eles dividiram os 300 em 3 grupos de 100. Então aqui havia unidade, havia liderança, havia sensibilidade à estratégia de Deus. Quando eles quebram e aquelas tochas são levantadas, geralmente alguns estudiosos dizem que uma tocha acesa era levantada por um líder de 1000 soldados. Naquele tempo há essa possibilidade. Então 300 homens com uma tocha acesa, e os inimigos vendo aquilo à noite e ouvindo o barulho de quebrando o cântaro e o som de trombeta, para cada um daquele com uma tocha acesa, a visão de longe é como se poderia ter 1000 pessoas atrás. Foi uma estratégia de guerra que o Senhor deu. É como se fossem vários líderes e vários grupos, multidões. E o grupo que estava indo ao encontro daquele que estava saindo do turno, eles entram numa confusão tão grande,
Talvez eles pensassem que aqueles que estavam vindo eram os inimigos, e eles começam a matar uns aos outros. Há uma confusão no meio dos inimigos. Irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus e a palavra de Deus está dentro de nós, Deus vai trazer confusão entre os inimigos espirituais. Deus mesmo vai destruindo os inimigos espirituais. Quando há unidade entre nós, há vitória contra os ataques do inimigo. Quando há obediência no nosso coração, Satanás não pode nos tocar. A vitória da batalha espiritual, o coração da vitória da batalha espiritual é a obediência. A estratégia de Deus para nós é a obediência à palavra, é a obediência à sua vontade. Agora, perceba que eles gritam assim, pelo Senhor e por Gideão. Parece ter algo positivo, mas nós vamos perceber que não é. A gente percebe aqui, já entrando, apesar de toda a revelação de Deus, uma contaminação no coração de Gideão e do povo. Gideão está tendo guerras, ele está vencendo as guerras, ele está debaixo da unção do Espírito Santo, mas há uma raiz que brota no coração dele, que o apóstolo Paulo diz que é a raiz do próprio diabo, o laço do diabo. O apóstolo Paulo fala em Timóteo, que é o orgulho. Você vai perceber na vida de Gideão algo que é para nos ensinar. No tempo de apostasia de Juízes, Deus estava dando vitória, Deus estava falando com aqueles que buscavam, Deus estava realmente mostrando a graça dele, mas a raiz do orgulho no coração, inclusive de alguns juízes, trouxe vitória inicial e depois algumas tragédias terríveis. Sabe, quando nós nos movemos até na obra de Deus, alimentando raiz de orgulho, pode acontecer algo terrível. Nós podemos ter vitórias grandes, mas depois fracassos que vão trazer prejuízos enormes para nós. Gideão aqui já mostrava um pouco disso. Deus trouxe vitória, mas ele estava sendo contaminado pelo vírus do orgulho. Que Deus nos ensine, amado, com tudo isso, a caminhar com o Senhor, a amar o Senhor, a fazer a batalha espiritual, guerrear as guerras do Senhor, ouvindo a voz dele, mas mantendo um coração quebrantado e humilde. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Peça isso todo dia ao Senhor, ao acordar. Senhor, me dê um coração humilde, quebrantado, dê um coração obediente. Os vasos, quando quebram, a tocha acesa aí, mostrando como que tem que ser também o nosso coração, um coração quebrantado e um coração incendiado pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, mas sabendo que o coração da vitória da batalha espiritual, a chave é a obediência e a humildade, a dependência do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque a tua revelação escrita, ela se torna palavra rema, palavra soprada, revelada, falada. Quando nós paramos para meditar nela, o Senhor vai falando conosco. Eu oro para que cada um que está recebendo essa palavra ouça o Senhor e seja capacitado para os níveis de guerra, seja aprovado no meio das provações que o Senhor permite e que sejamos parte do exército do Senhor que vai vencer os midianitas deste tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.